Ei, pessoal, hoje no mundo político, os números cruéis da pandemia e o comportamento do poder público. O mundo chegou aos 20 milhões de casos de Covid, mais de 3 milhões só no Brasil. No fim de semana passado, ultrapassamos as 100 mil mortes pela doença no país. Eu vou conversar com Bernardo Esteves, ele é jornalista da revista Piauí e é professor do AMEREC, o curso de Comunicação Pública da Ciência da UFMG. Bernardo, obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado a você pelo convite, Vivian. Eu mencionei na abertura a marca de 100 mil mortos e nós vimos uma reação do presidente, mesmo antes de chegar a essa marca. Ele falou que era preciso tocar a vida, que ia resolver esse problema, que, enfim, fez um tratamento mais ou menos da mesma linha que ele vinha fazendo ao longo desses meses. O ministro interino, por sua vez, o Pazuello, na segunda-feira, disse que apoia o distanciamento social, primeira vez, inclusive, que ele diz isso, e que todas as vidas contam, que foram perdidas e tal. Eu queria abrir você comentando esse comportamento tanto do ministro quanto do presidente. A gente viu essa reação do presidente à triste marca de 100 mil mortos, né, que a gente atingiu recentemente, está muito alinhada com o que ele andou dizendo ao longo dessa pandemia, eximindo-se das suas responsabilidades, né? A gente teve, é possível achar na internet as compilações das declarações ultrajantes do presidente em diferentes momentos dessa pandemia. Ele chegou a qualificar a Covid-19 como uma gripezinha, chegou a dizer que não era coveiro, chegou a dizer, e daí, que está morrendo gente. Claramente, ele está tentando lavar as mãos e fazer com que, enfim, tentando se desvincular dessa tragédia de saúde pública brasileira. Já é a pior tragédia da história do país, em termos de saúde pública. Nenhum evento singular matou tanto quanto essa pandemia. E o presidente não fez muita coisa. A gente está há mais de 2 meses com o ministro interino da Saúde, que não é da área, é alguém de logística do Exército, depois de ter uma sucessão de 2 ministros que eram da área mais técnica. Então, o presidente fica defendendo em público a adoção de tratamentos sem eficácia científica comprovada, induzindo a população a correr às farmácias em busca de cloroquina, em busca de ivermectina, enfim, dos kits Covid que estão sendo distribuídos por algumas prefeituras. Enfim, está sendo a condução do combate à pandemia pelo governo federal, está sendo uma tragédia que a gente vem assistindo desde o mês de março, enfim, com tristeza. A gente vê que países que lidaram com mais seriedade, que enfrentaram esse problema com a gravidade que o presidente Bolsonaro deveria ter dedicado a ele, se saíram com resultados, números de mortes e números de casos comparativamente menores do que os do Brasil. Hoje está no noticiário que o governo Bolsonaro produziu um documento e distribuiu aos seus aliados em que ele atribui a prefeitos e governadores, especialmente aqueles que são com destaque para aqueles que são seus opositores, a responsabilidade sobre os erros do combate à pandemia. Faz parte dessa estratégia, quer dizer, a forma que Bolsonaro encontrou foi essa, de transferir responsabilidade. Como é que você vê essa produção desse documento, por exemplo? Faz parte desse cenário aí? Eu vejo uma estratégia do governo federal em pelo menos 2 linhas de atuação, Vivian. Por um lado é essa, que é de tentar atribuir aos governadores e aos prefeitos a responsabilidade pelos mortos, como se a falta de diretrizes muito claras de combate à pandemia pelo Ministério da Saúde, né, portanto, pelo governo federal, não tivesse um papel central nisso. E como se o exemplo que o presidente pode dar e deveria estar dando não tivesse um papel nisso. Quando ele vai para a rua, quando ele vai cumprimentar pessoas, né, a gente viu cenas horripilantes do Bolsonaro fungando na mão e dando a mão para apoiadores, né, assim, saindo sem máscara no meio da pandemia, aglomerando. Isso tudo são exemplos que o líder do país deveria dar para a sua população, né? A gente está
no momento em que os especialistas todos estão afirmando que a gente tem que seguir as regras de distanciamento social, a gente tem que evitar o contato com outras pessoas enquanto esse vírus estiver aí, enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver meios efetivos de curvar, de achatar a curva, né? Então, por um lado, o presidente joga no colo dos governadores essa culpa, que é dele também, óbvio, ele não reconhece isso, ele não está... o Ministério da Saúde não está gastando todo o dinheiro que poderia estar gastando, que tá previsto no orçamento para o combate a essa pandemia, o Ministério não está gastando tudo que poderia e deveria estar gastando, quer dizer, então, está faltando uma mensagem muito clara do presidente. Outros líderes do mundo foram muito enfáticos na mensagem, e o Bolsonaro fica sustentando esse discurso de que essa não é uma doença séria, de que a gente deveria estar de volta à rua, né? Esse fim de semana mesmo, a mensagem dele de Dia dos Pais foi uma mensagem para os pais trabalhadores que não têm medo de ir para a rua. Quer dizer, ele continua insistindo nesse discurso que não tem base com a ciência de que o fato de a gente estar isolado que está deixando o país em crise econômica. Não é. É esse vírus que está causando prejuízo, que está fazendo as pessoas perderem emprego. Não é o isolamento social, é o vírus. Mas o Bolsonaro insiste nisso, e o discurso dele de que a cloroquina funciona, de que a ivermectina funciona, eles dão, de certa maneira, força a essa narrativa, porque eles criam um cenário em que, olha, existe um tratamento para essa doença, diferentemente do que dizem os cientistas, portanto, a gente não tem nada que está em casa. Quer dizer, ele insiste nessa narrativa para depois poder dizer, quando chegar 2022 e ele quiser se reeleger, para ele poder dizer, olha, eu tentei botar o país nos trilhos de novo, mas os governadores ficaram dizendo para as pessoas ficarem em casa. Não são os governadores, são cientistas, são os epidemiologistas, são os especialistas, quem passou a vida estudando doenças como essa, tem indicações que o presidente está desrespeitando de frente. Agora, a gente também observa diversos movimentos, né, que são diferentes entre governadores, entre prefeitos, né? Variações aí de posição mais alinhadas ou menos alinhadas com Bolsonaro, ou em oposição à conduta e o pensamento dele. E é justamente nesse momento, então, que a gente vê uma reabertura, uma proposta de reabertura do comércio. Em alguns lugares isso está acontecendo, e inclusive uma discussão sobre volta às aulas. Alguns lugares estão na iminência disso acontecer. Como é que você enxerga esse cenário nesse momento da pandemia? Olha, Vivian, eu acho muito precoce a gente estar falando em volta às aulas, pelo seguinte, não é porque isso deva ser um tabu, não é porque isso a gente não possa e não deva discutir isso. A volta às aulas eu acho que é extremamente importante. É uma peça central, se a gente quiser voltar a um cenário em que a parte, ao menos, da nossa rotina anterior se restabeleça. É fundamental que as escolas voltem a funcionar, que as crianças não fiquem mais em casa, e que isso ajuda a liberar os pais. Agora, isso deve ser pensado com muito cuidado e na segurança das crianças, dos professores e alunos das escolas e daqueles que moram com as crianças, né? Então, num cenário em que a gente tem no Brasil, a gente está, se não me engano, na 15ª semana seguida de transmissão descontrolada da pandemia, de acordo com o índice de contágio medido pelo Imperial College de Londres. Num cenário em que a gente não tem uma queda sustentada do número de casos, claro que isso é uma realidade diferente a cada cidade, a cada estado, mas assim, a gente só deveria estar pensando em volta às aulas se a gente tivesse, um cenário de queda sustentada do número de casos, e 2, num cenário em que a gente tivesse meios para poder fazer testagens maciças dos alunos, professores, funcionários e familiares, e, em segundo lugar, rastreamento dos contatos com aqueles que eventualmente sejam diagnosticados com a Covid entraram em contato. Então, assim, são dois pontos cegos do enfrentamento à pandemia no Brasil. Testagem, por um lado, e rastreamento de contatos, por outro. Isso, tem estudos já que estão mostrando que a volta às aulas só vai ser segura se a gente tiver meios de fazer testagens extensivas e de mapear com quem eventuais infectados entraram em contato. A gente não está fazendo isso até agora no Brasil de maneira eficaz. A gente não tem elementos para dizer que a gente vai começar a fazer isso agora, nesse momento, depois de 5 meses de pandemia. Então, sem uma queda sustentada e sem a gente ter segurança de que a gente conseguiria fazer testagem e rastreamento de contatos, eu acho que é a receita para uma catástrofe, a volta às aulas nessas condições atuais.
apesar dessa sua argumentação, e, né, que está completamente alinhada com o conhecimento científico, o pensamento científico, nós temos uma forte pressão, especialmente dos empresários, dos pequenos empresários, gente que tem grandes dificuldades de sobreviver na pandemia, até porque não conseguiram apoio, não conseguiram financiamentos e tal para se manter de pé, manter empregos e manter o próprio negócio. Muitos casos são assim. E justamente no ano de eleição municipal, né? Então, há uma pressão pela abertura das escolas pelos empresários, especialmente pelos empresários da educação, e também pelos comerciantes em geral. Que papel vai ter a eleição, na sua opinião, nessa história toda, hein? Vai ser um fator... os prefeitos que vão buscar a reeleição e mesmo os que estão disputando os cargos, quanto isso vai interferir nesse jogo? Tenho certeza que é um componente essencial da condução política, né, do combate à pandemia, essa perspectiva de eleições, que agora vai ser em novembro, nada está muito claro ainda, né, mas, enfim, o fato de que haja cargos de prefeito e vereadores em disputa daqui a poucos meses, com certeza vai determinar, né, os governantes querem, em princípio, um cenário de paralisia, um cenário de economia estagnada, tende a desfavorecer a quem já está no poder e quer se reeleger. E nesse sentido, a gente vai ter muita pressão dos governantes atuais para a gente voltar à ação logo, né? Não é à toa que nos Estados Unidos, onde vai ter eleição presidencial também no fim do ano, o Donald Trump está pleiteando um adiamento dessas eleições, já está muito inquieto com essa perspectiva, porque justamente a posição dele está ameaçada, né? As pesquisas mostram ele em grande desvantagem frente ao candidato democrata Joe Biden, né? Então, agora, o que eu enxergo também, pensando no quadro eleitoral, é que talvez a gente vá ter candidatos ligados de alguma forma ao universo da medicina e da saúde pública, que vão tentar surfar um pouco essa onda, vão tentar surfar um aumento da confiança de parte da população, pelo menos, na ciência, na medicina, enfim, nos especialistas, né, que estão sendo confrontados por alguns governantes como o presidente, e, enfim, a população está sabendo entender, né, onde é que está a razão. Agora, por que nós não aprendemos, na sua opinião, com os erros alheios, né? A pandemia chegou aqui um pouco mais tarde do que chegou na Europa, do que, né, começou na Ásia, chegou na Europa. Nós tivemos exemplos de decisões, de soluções, ou pelo menos medidas para evitar uma situação mais grave, de contenção dessa situação. E não, a impressão que dá é que nós não aprendemos nada. Por quê? Por que isso aconteceu? Mais uma vez, tem a ver com o governo central ou tem a ver conosco, não é? Com os brasileiros em geral, na sua opinião? É complexa essa pergunta, Vivian. Eu não sei se eu vou ter uma resposta satisfatória para ela. Eu acho que entra um pouco desses fatores todos que você enumerou, além de alguns outros, talvez, né? Mas eu acho que tem a ver com o brasileiro não ter levado a sério. Eu acho que, por um lado, essa foi uma ficha que demorou um pouco a cair. E talvez, quando a ficha caiu, todo mundo já estava um pouco impaciente, há muitas semanas dentro de casa, e as pessoas... É claro, a gente fica dentro de casa com mensagens no sinal oposto, vindo dos governantes, né? A gente pensa naquele pronunciamento desastroso do Bolsonaro na televisão, começo de abril, talvez, me falha a memória aqui da data exata, mas inteligente. 24 de março, fim de março, o presidente vai à televisão, dizer que é uma gripezinha, que tem todo mundo que voltar para as ruas e que estava tudo errado, os governadores querendo manter as pessoas dentro de casa. Quer dizer, se a gente vê do líder do poder executivo da nação uma mensagem que vem no sentido contrário, né, isso tudo ajuda a erodir um pouco a confiança da população na convicção dessas ações. A gente viu países europeus, claro que eles estão sujeitos a uma segunda onda agora, nesse momento, e tem alguns países com casos preocupantes nesse momento em que a gente está agora. Mas se a gente comparar a diminuição do número de casos depois de um lockdown efetivo que foi feito em países como França e Itália, por exemplo, a gente vê que essas ações surtiram efeito. Só que aqui, no momento que a gente estava tentando colocá-las em prática,
presidente vai à televisão desmerecer tudo isso e, enfim, e estimular as pessoas a voltarem para as ruas. Eu acho que isso tudo contribuiu um pouco. Fazendo isso de forma contínua, né, ao longo do período, com mais ou menos ênfase, mas fazendo. Né? Exatamente. Agora, qual que é o peso do negacionismo, né, nesse contexto aí que nós estamos falando? Né? A gente vê que o negacionismo é uma onda que a ultradireita surfa no mundo, né? Essa coisa de negar a ciência, essa história de terra plana e tal. Isso tá vivendo esse tem um momento, peso né? grande nessa percepção, nesse sentimento do brasileiro e na conduta do presidente da República? Eu acho que sim, Vivian. A gente está vivendo esse momento muito peculiar, né, na história da humanidade, de erosão da verdade, né, assim, de erosão do cientificismo, assim, de crise do conhecimento especializado, né, assim, que muita gente capitaneada por líderes da classe política, né, assim, se sente à vontade para escolher os fatos, as verdades que são mais convenientes para cada um, né? Então, eu vou pegar isso daqui e aquilo dali, mas não, vacina não vou acreditar, formato da Terra também não, aquecimento global, quer dizer, em função, as pessoas parecem escolher à la carte as verdades científicas que são mais convenientes para elas, em função do tipo de sacrifícios que elas vão ter que fazer, né? Eu acho que o caso do aquecimento global é muito didático nesse sentido, porque a gente vem tendo alertas da comunidade científica para a gravidade desse problema há pelo menos 2 ou 3 décadas. Fizemos muito pouco até aqui, e a gente vê as teses contrárias, né? Assim, a certeza da ciência de que as emissões de gases de origem humana são responsáveis pelo aquecimento global são tão sólidas quanto as certezas da ciência em relação à teoria da evolução ou da relatividade geral na física. Né? Assim, os cientistas não têm mais dúvidas sobre isso, mas os negacionistas ficam estimulando essa dúvida no debate público, né, nos jornais, na internet, justamente porque se a gente aceitar essa verdade, as implicações disso são muito pesadas para nós como humanidade, porque a gente vai ter que mudar radicalmente a maneira como a gente produz, como a gente consome, como a gente se desloca, como a gente vive, essencialmente. Isso é que a gente precisa, e agora a gente tem um tempo cada vez menor para agir. Então, a gente vê interesses econômicos que são contrariados por implicações da ciência e eles estão, de alguma forma, fomentando isso. E aí a gente tem, nesse caldo de desinformação em que a gente chega nesse momento, é aí que entra o coronavírus, e aí entra sujeito a todo tipo de contestação também, como a gente vem vendo. Mais uma vez, contestações que são estimuladas, alimentadas por interesses econômicos e políticos. Então, portanto, de políticos que querem sair bem na foto, não querem ver sua popularidade erodida pela paralisia da economia. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita empresa fechando, claro, é uma tragédia econômica, não só de saúde pública, mas isso para os presidentes, enfim, para os políticos, para os líderes que têm sua popularidade afetada por isso daí, é conveniente alimentar uma narrativa de que a doença tem cura, de que a doença não é tão séria, de que a gente não deveria... E o que está causando essa tragédia é o fato da gente estar em casa? Não é o vírus. Enfim, eu acho que o vírus chega num momento que é muito particularmente infeliz para nós, porque a gente estava especialmente vulnerável a esse tipo de desinformação nesse cenário de crise de confiança na ciência. É uma combinação dramática. Possível, pois é. Agora, falando em interesses econômicos e políticos, a Rússia anunciou hoje que já aprovou e já está aplicando uma vacina contra a Covid produzida por um instituto russo, Gamaleya, não sei se a pronúncia é essa, em Moscou, com apenas 2 meses de testes. Né? E como é que você percebe essa corrida global? Aí, que, claro, está implicando, quem está falando, quem faz esse anúncio hoje é o Putin, né? Ele que... Pois essa vacina russa, Vivian, me deixa muito desconfiado. Porque, claro, pode ser verdade, tudo que o Putin alegou, mas assim, a gente vê isso na boca de um político, não da boca de um cientista, e o mundo não viu nenhum resultado dos ensaios clínicos dessa vacina. Então, assim, os cientistas
ao longo dos últimos 100, 150 anos, são muito acostumados a operar na base da transparência. Os cientistas mostram os resultados dos testes, outros cientistas fazem o escrutínio desses resultados, e a partir daí, a partir do confrontamento desses resultados com objeções que podem ou não pôr em causa os métodos, a forma como aqueles resultados foram obtidos, enfim. Esse é o modus operandi da ciência, baseado muito em transparência. Então, assim, os cientistas mostram os resultados para outros cientistas atacam esses resultados, enfim, põem ele à prova. Questionam, né? Questionam, questionamentos de boa-fé. O que a gente teve hoje é um anúncio de um presidente que, claro, ele tem interesse em sair bem nessa corrida, a gente tem outras potências, Estados Unidos, China, países europeus que estão nessa corrida, e a humanidade toda quer uma boa notícia, óbvio, mas assim, o Putin tem uma série de interesses políticos, pessoais dele, que estão concorrentes com os interesses de saúde pública do povo russo e do mundo, mas a gente, sem ver os resultados que estão por trás, se de fato a vacina está com os resultados que ele anunciou, eles fizeram esses testes muito rapidamente. Enfim, os cientistas são todos... Eu não vi nenhum cientista que levou a sério ainda os resultados, pelo menos enquanto a gente não vi os números e os protocolos desses testes, que a gente desconhece, então fica realmente difícil dizer, né? Mas o cenário é... Mesmo a China, por exemplo, que é um país de governo autoritário também, as vacinas estão sendo desenvolvidas na China, nós estamos tendo acesso aos resultados de fase 1, de fase 2, quer dizer, à medida que eles vão progredindo na escala das testagens, os resultados estão vindo a público. No caso dessa vacina russa, não vieram. Então, é muito difícil a gente assumir qualquer otimismo E aí, de novo, um otimismo que não tenha base, ele atua contra o interesse da saúde pública, porque não é porque essa é uma doença que está matando gente no mundo inteiro e enfim, uma pandemia de proporções que ninguém imaginava alguns meses atrás, não é por isso que a gente deve atropelar os protocolos de segurança que a gente se acostumou a usar para desenvolver medicamentos e vacinas. Pelo contrário. Então, a gente fica receoso, gostaria de ver mais resultados concretos que embasam esse otimismo do presidente Putin. Porque, enquanto isso, fica sendo apenas um sinal de um presidente que, quem sabe, pode estimular as pessoas a irem à rua e tal, dizer, olha, já tem uma vacina na Rússia, então é isso daí, vamos aglomerar. Não é para ser assim. Agora, Bernardo, hoje eu estava vendo, são 160 estudos diferentes no mundo, né? É muita coisa, quer dizer, tem alguns bem avançados, que é o caso de Oxford da China, né? do laboratório chinês, e isso tem sido noticiado, claro, existe um interesse público enorme, né? Existe um interesse político. Agora, também, nesse jogo, marketing de grandes laboratórios, você acha que entra nessa conta? Claro, acho que tem. Enfim, o desenvolvimento de medicamentos e vacinas se dá dentro do sistema capitalista em que a gente vive. As pessoas, claro, têm um interesse humanitário, mas interesse, sobretudo, econômico também. A gente está falando de players gigantes, né? Assim, a Pfizer, enfim, companhias farmacêuticas que movimentam bilhões de dólares. Claro que isso pode estar em jogo também, mas só para explicar, porque essas notícias, cada passinho que é dado, ele é amplamente noticiado por cada um desses estudos, cada uma dessas universidades ou laboratórios que estão envolvidos, não é? Então, chama a atenção, quer dizer, claro que está na mão de grandes laboratórios o desenvolvimento. Claro, eu acho que cabe aos jornalistas, por um lado, que estão noticiando esses avanços, mas também a população que está recebendo essas notícias, cabe aplicar esse filtro e saber, olha, quem está dando essa notícia tem todo o interesse em que aquela determinada vacina chegue primeiro na corrida, que seja a primeira, porque isso vai significar, você chegar em primeiro ou em segundo numa corrida como essa, pode significar dividendos em centenas de milhões, bilhões de dólares, né? Então, até por isso, é extremamente importante que a gente se atenha aos protocolos científicos que foram refinados e maturados por décadas, né, para a gente determinar que uma vacina é eficaz, é segura. Então, a gente não deve atropelar
esses protocolos que a gente conquistou com enfim, com tanto tempo, simplesmente porque a gente está no meio de uma pandemia muito grave. Ela é muito grave, mas vamos respeitar o tempo do desenvolvimento da vacina. Bernardo, deixa eu aproveitar aqui que você também é uma pessoa que está debruçada na questão ambiental e falar um pouquinho de meio ambiente, um assunto também espinhoso, triste para o país. Hoje faz um ano do Dia do Fogo. O Dia do Fogo, quem não se lembra do Dia do Fogo no Pará e que aqueles incêndios propositais foram distribuídos ao longo da rodovia em uma ação criminosa e ajudaram a tornar muito mais grave ainda a situação das queimadas na Amazônia. Como é que você enxerga esse cenário de lá para cá? E eu queria que você falasse um pouquinho do que está acontecendo agora. A gente sabe que o governo Bolsonaro mandou o Exército para a Amazônia, né? Mas as notícias que nós temos de não ter avanço, pelo contrário, aumento dos focos de queimada, nós temos também um noticiário sobre o Pantanal. Como é que você está vendo? Pois antes de te falar como eu estou vendo, Vivian, porque eu posso sempre ser acusado de ter algum viés, eu quero te falar de como os satélites estão vendo essa questão, que é mais difícil você acusar os satélites de qualquer tipo de viés. Os satélites do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, que faz o monitoramento do desmatamento com imagens de satélite. O desmatamento é calculado, o ano, vamos dizer, o ano fiscal do desmatamento, ele vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. O número que a gente tem do ano passado foi, pela primeira vez, superior a 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Pela primeira vez, 5 dígitos de desmatamento desde 2008. Desde então, a gente vinha conseguindo manter o desmatamento abaixo desse patamar, e o ano passado foi o maior. E os satélites que fazem monitoramento em tempo real apontam que, quando sair o cálculo definitivo do desmatamento deste ano, ele deve ser cerca de 30% a 35% maior do que no ano passado. Esses dados são preliminares, por enquanto, esse número deve sair mais para o final do ano, mês de novembro, talvez, mas a gente deve se preparar para um aumento expressivo em relação ao ano passado, que já foi o maior dos últimos 12 anos. Isso não é surpreendente para quem acompanha a política ambiental do governo Bolsonaro, porque o governo vem sistematicamente... Os telespectadores, de certo, vão se lembrar da reunião fatídica ministerial do dia 22 de abril, em que o ministro Ricardo Salles disse que o governo devia aproveitar a pandemia para ir passando a boiada, né? Ou seja, ir passando decretos, portarias e outras medidas infralegais de desregulamentação de normas ambientais. Esse governo tem sistematicamente tomado medidas, isso desde o começo do ano passado, que desestimulam e desautorizam a ação dos fiscais ambientais, sinalizam para os desmatadores, para os grileiros, para os garimpeiros, que o crime ambiental não vai ser multado, ou se for multado, ele vai poder postergar e nunca pagar aquela infração. As multas não têm sido aplicadas, né? Elas não têm sido executadas. O número de multas nunca foi tão baixo nos últimos anos, e mesmo, enfim, o ministro criou um mecanismo, uma audiência de conciliação que supostamente deveria agilizar o processo das multas, e na prática essas audiências não estão acontecendo. Então, enfim, nunca compensou tanto o crime ambiental no Brasil quanto está compensando agora. Agora, eu só queria entender um raciocínio sério que eu queria entender. Tem esse cenário que você está descrevendo, não é? Ao mesmo tempo, o governo faz alguns movimentos no sentido de mandar o Exército, com muito dinheiro, inclusive, para a Amazônia. Se não me engano, 2 meses já, não é? Que as Forças Armadas estão lá. Por outro lado, o IBAMA está cada vez mais esvaziado, sem recurso, com pouco recurso financeiro, inclusive de ação, por exemplo, de emissão de multa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o governo tenta fazer uma boa figura para os investidores, porque isso queima o filme do Brasil. Qual que é a lógica dessa política ambiental?
Parece um pouco da boca para fora, Vivian, essa postura, né? O governo investe em campanha de marketing, mas não investe em combate efetivo do desmatamento, né? Os agentes do IBAMA não têm concurso para o IBAMA há muitos anos, isso vem de mandatos anteriores, não é um fato desse governo. Mas esse governo que vem fazendo, uma notícia que circulou hoje é que assim, os agentes do IBAMA estão proibidos de fazer hora extra. Então, enfim, você tem pequenas medidas burocráticas ali que, na prática, coíbem a ação de fiscalização ambiental. Recentemente, há algumas semanas, a gente teve uma operação contra garimpo ilegal em terras indígenas, e aí, dias depois, o coordenador de fiscalização do IBAMA foi exonerado pelo presidente. Quer dizer, a gente tem muitos sinais vindos do governo, do presidente e do ministro, que sinalizam que o crime ambiental não vai ser combatido, ou vai ser, enfim, que vai ter uma vista grossa do governo para isso. E a gente vem assistindo mais recentemente um cenário de preocupação dos exportadores, dos fundos de investimento internacionais. Quer dizer, eu acho que a corda vai esticar por aí. Eu acho que Pois é, mas assim, até quando o governo pode sustentar esse marketing? Qual que é a eficácia desse marketing mesmo, né? Até onde pode funcionar ou não é? Diante das evidências dos problemas. Eu acho que as campanhas, as declarações, as reuniões com o general Mourão, que é quem está à frente agora do combate ao desmatamento, porque o ministro Ricardo Salles está com o filme totalmente queimado no exterior. Então, acho que é uma motivação por trás também de quando o presidente transfere a responsabilidade do combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente para o Conselho da Amazônia, que é comandado pelo vice-presidente Mourão. Nesse momento é uma sinalização para os estrangeiros de que, enfim, não é mais o Salles que está por trás disso. Mas o que vai funcionar, Vivian, são números efetivos de redução do desmatamento. E isso a gente não está vendo, pelo contrário. Os números que chegam mês após mês dos satélites que estão monitorando o desmatamento mostram que ele continua em alta, continua descontrolado, e agora a gente está na temporada das queimadas. Por mais que haja uma intenção do governo de agir nesse sentido, a gente está correndo um risco de voltar a ter um cenário muito preocupante como o do ano passado, com o agravante de que agora a gente está no meio da pandemia, uma pandemia que provoca justamente problemas respiratórios nas pessoas, né? Em outros anos de seca, a gente teve uma corrida aos hospitais das pessoas que estavam com problemas respiratórios causados pela fumaça das queimadas. Agora, essas pessoas vão encontrar os hospitais cheios de pacientes de Covid. Então, enfim, eu acho que vai agravar um pouco o quadro de saúde pública que a gente já tem. Uma confluência de situações. Trágica e infeliz, essa confluência. Né? Bernardo, foi um prazer. Muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político. Ótimo participar do programa, Vivian. Prazer foi todo meu. Eu conversei com Bernardo Esteves, ele é jornalista da revista Piauí e professor do EMEREC, curso de Comunicação Pública da Ciência da UFMG. Obrigada outra vez. Tchau. Até uma próxima vez, eu espero.